tarde, boa tarde. Coloquei outra lente de contato, uma verde, bem verde assim, gente. Eu gosto de lente de contato. Aí eu gosto, sabe? Já que pode, não, né, não posso fazer cirurgia na barriga, que não pode colocar no derrière, que é na parte de trás, na frente, ali no busto. Vamos colocar uma lente de contato para dar uma mudadinha, para dar uma melhoradinha. Eu gosto, gente, é coisa da vida, né? Não é pecado, não. Deus até agora não falou que é pecado aqui na Bíblia, não, que nós estamos lendo a Bíblia, eu e você. E como vai você? Ó, tá combinando com a minha blusa, ó. Como vai você? Se você sonhou, se teve algum problema, pode a Deus você contar, que Ele irá te ajudar. Estender a mão até você. Não precisa ficar com medo, Ele é o seu amor. Não se sinta sozinho, que Ele é sua família, seu redentor. Então, gente, nós estamos aqui para louvar a Deus, para aprender mais de Deus, para aprender o que aconteceu no passado, como que Deus faz, como que Deus é, como que Deus age e como ele não age, que ele, nós já vimos, né, que ele não interfere, gente. Mesmo que seja ungido dele, mesmo que seja pastor, ele não interfere na vida da pessoa. Ele deixa a pessoa fazer, mas depois tem uma consequência. Ele mandava o profeta vir falar: "Ah, olha, você fez isso, isso e isso, e vai ter uma consequência." E claro que ele perdoou o rei Davi, que foi ungido por ele, não foi ungido por nenhum ser humano. E tanto que o primeiro filho do rei Davi com Batseba, porque Batseba era casada, e mesmo ela casada, ele teve uma relação íntima com ela. Ela ficou grávida do rei Davi, que era ungido de Deus, por Deus, que Deus que foi lá, que o primeiro rei foi Saul, né? O segundo rei foi Davi, que Deus que escolheu e mandou o profeta ungir os dois, Saul como o rei Davi. E o rei Davi gostava de mulher demais, né? Aí o rei Davi viu aquela moça bonita tomando banho, mandou o servo dele na casa lá dela, e aí o servo voltou falando assim: olha, ela é casada, tá? Ela é casada com um homem chamado Urias, é do exército. Tá lá no exército. Aí ele falou assim: vai lá e busca ela pra mim, porque eu não tô aguentando, não. Aí buscou ela, teve intimidades com ela. Depois ela mandou um recado, porque Urias estava na guerra, ficava muito tempo na guerra, meses e meses. Aí falou: tô grávida. Aí ele ficou doido, falou: tem que chamar esse marido dela para ver se ele dorme com ela, para ele achar que o filho é dele. Ele tentou 2 vezes fazer com que Urias, o esposo de Batseba, dormisse com ela, para fingir que o filho era de Urias, mas Urias não foi para casa para dormir com Batseba, ficou na rua. E aí, na terceira vez que ele viu que não ia dar mesmo, ele mandou que o chefe do exército colocasse Urias na frente para que se acontecesse alguma coisa com ele, tipo, ficou perto da muralha. Aí o pessoal começou a jogar pedra, começou a jogar várias coisas e Urias se foi, dormiu para sempre. Ele deixou passar o tempo aí de recuperação de Batseba, né, de luto pelo marido para não dar na vista. Pegou Batseba como esposa. Batseba teve o filho, mas não vingou-se por muito tempo. Ele nasceu, mas ficou doente e morreu com a permissão de Deus. Então, o segundo filho foi o rei Salomão, que foi Salomão. Claro que o rei Davi não tinha só Batseba. O rei Davi tinha várias mulheres, teve vários filhos. E Deus prometeu, naquele momento, como ele tinha mandado matar o Urias, né, o esposo de Batseba, ele falou assim: olha, a espada não vai sair da sua família. Mas Deus, ele ama a pessoa, mas não ama o pecado, né? Me ama, ele ama você, mas não ama os nossos pecados. E o que aconteceu? O primeiro filho, depois rei Davi não fez de novo, ele parou com aquele pecado dele. Então, Deus continuou amando o rei Davi. O rei Davi morreu velhinho e Deus amando aí. E colocou o filho do rei Davi, ungido pelo profeta que Deus mandou, para ser rei.
o filho de Batseba, que era esposa de Urias, que aconteceu aquela confusão toda. Ele não pegou outro filho, porque o rei Davi ele tinha muitos filhos. 2 morreram pela espada. Mas deixa eu falar para você, ele tinha vários filhos. Deus poderia escolher um filho de qualquer outra mulher dele, que ele tinha várias mulheres. Mas ele escolheu o filho de Batseba, logo a esposa de Urias, com, né, que teve uma relação íntima com o rei Davi, ainda casada com Urias, e que o rei Davi mandou exterminar ele. Mas, e o rei Salomão estava dormindo, Deus veio em sonho e perguntou para o rei Salomão assim: Rei Salomão, o que você me pediu eu vou te dar. Qualquer coisa que você me pedir, eu vou te dar. E o rei Salomão, em vez de pedir, mata meus inimigos, me faz muito rico, eu quero ter muita riqueza, coisa para ele, só para ele, não. Ele pediu sabedoria para ele comandar o povo de Deus, que é o povo israelita, israelense, o povo que Deus tirou do Egito para adorar Deus Pai de Jesus, porque ele gosta de ser adorado, gosta de ser glorificado, gosta de ser santificado. E hoje, gente, tá calor, mas não tá tanto aquele calor que eu tava ontem não, naquele vídeo. Ó, acho que começou a lubrinar, não tenho certeza não. Mas parece que tá, ó, o tempo tá fechado, mas um dia desse ficou assim, fechadinho, mas depois Deus assim permitiu que o calor viesse. Começou a dar uma lubrina, mas Deus assim não mandou chuva. Tudo depende da vontade do Senhor, né, Senhor Deus Todo-Poderoso. Glorificado, exaltado é o Senhor o tempo todo. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor tem poder, mas ninguém tem poder. O ser humano tem poder de nada. O ser humano acha que tem poder porque tem uma casa bonita. O ser humano acha que tem poder porque ele é bonito. O ser humano acha que tem poder porque tem muito dinheiro. Mas na verdade, Senhor Deus, quem tem poder é o Senhor que está sentado no teu trono, o trono da glória. Porque nós louvamos e glorificamos o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nós estamos querendo aprender mais do Senhor. Por quê? Não por nós, é por nós e pelo Senhor. Principalmente pelo Senhor, né? Porque a gente combate a palavra com a palavra. Acabei de ver um negócio ali, gente, bem estranho, né? Você sabe que adivinhos, né? Pessoas que consultam mortos, existe desde a antiguidade. Só que Deus abomina. Existir? Existe. Mas Deus não gosta. Deus não gosta. Deus não gosta das pessoas que vão atrás disso. Deus amaldiçoa pessoas que vão atrás disso. Ah, não existe não, Luciana. Existe. Só que Deus abomina. Aí eu fui ver ali, né, Antônia Fontinelli, vi uma mocinha ali que tá milionária, porque as pessoas dão muito dinheiro para saber do futuro delas, em vez de colocar nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer, né, a vontade dele, né? Para você ver que Marília Mendonça não precisou de uma vidente falar com ela. Deus falou com ela em sonho, Deus avisou ela em sonho, tanto que ela ligou para Maiara, acho que é Maiara ou Maraísa, alguma delas, que era muito amiga dela, que ela gostava demais, e falou o sonho que ela teve, perguntou se ela iria morrer. Isso foi em áudio que a menina soltou aí, e no Twitter da Marília Mendonça, ela escreveu o sonho que ela teve e aconteceu do mesmo jeito do sonho que Deus deu para ela. Então, assim, Deus, quando quer falar com a gente, ele fala com a gente ou manda alguém falar com a gente. Independente que a gente seja pecador, porque nós nascemos em pecado, aquele que disser que não tem pecado já está pecando, isso diz na Bíblia. E eu vi a moça falando que estava escrito uma coisa na Bíblia que não está escrito na Bíblia. Aí todo mundo falando embaixo, isso não está escrito na Bíblia. A moça falou que era evangélica um dia, para você ver como é bom, gente. A pessoa, quando for pregar na igreja evangélica, pregar de uma forma para mandar as outras pessoas abrirem a Bíblia. E assim, pegar um capítulo só, sabe? Um capítulo e ensinar aquele capítulo. Usar essas 2 horas, essa 1 hora e meia de culto para ensinar a congregação de Deus. Ensinar. Porque as pessoas estão escutando vocês gritando, vocês pulando, vocês falando em línguas, mas não estão prestando atenção no que vocês estão ensinando. Vocês têm que ensinar. Igual pedagogia, ensinar A, E, I, O, U, A, B, C, D. Vocês têm que pedir a pessoa para abrir a Bíblia, falar com a pessoa, ler junto, reler novamente, tentar explicar, perguntar se entendeu, perguntar se alguém tem alguma dúvida para a pessoa aprender.
porque senão não aprende. E se não aprende, você que está ensinando vai ser condenado por isso. Entendeu? Porque Deus sabe que a pessoa quer aprender. Mas não adianta fazer bonito, não adianta fazer teatro. Porque se você quer fazer teatro, se você quer ser ator, vai para a Rede Globo, para a porta do SBT, vai para a porta da Record. Lá você pode fazer teatro. Agora, na igreja, Deus quer a igreja do Senhor sábia, sabendo da palavra dele, conhecendo a palavra dele. E só que tem gente lá, que igual minha mãe é evangélica da Assembleia de Deus, ela tem Alzheimer. Se o pastor não falar com delicadeza, ela não vai entender. Se não falar de um jeito, contando uma historinha de criança, ela não vai entender. E assim é uma criança, assim um adolescente, assim é um ser humano que não tem estudo, ou até um ser humano que tem uma mentalidade, né? Assim, muito boa, que tem estudo e tudo, às vezes não consegue entender, porque você fala alto demais, grita demais, pula demais, você fala e não pede para abrir a Bíblia para a pessoa aprender, porque você não tem que ser glorificado, você não tem que ser exaltado. O único que pode ser exaltado é Deus, Pai de Jesus. O único, ele não divide a glória dele nem com você, nem comigo, nem com o Filho dele, Jesus Cristo, nem com ninguém. Então preste atenção, ensine a congregação de Deus direito. Ensine a congregação de Deus de uma forma que a congregação consiga entender Deus, consiga aprender de Deus, consiga saber o que realmente Deus fez no passado, o que Deus pode fazer no presente e pode fazer no futuro. Então, ensina devagar, manda abrir a Bíblia, fala devagar, para de gritar. Para de citar a Bíblia. Mateus 5, capítulo 13, e fala dele. E não pede a pessoa para ler, para abrir, para ela se certificar do que é aquilo. Ensina a pessoa a orar dentro do quarto dela em secreto, que é o pai em secreto, ele a recompensará. Você ensina que ela tem que ficar dependente de você. Não, o ser humano não tem que ficar dependente de você. Deus não fala isso na Bíblia. Deus não pede isso. Ele pede que cada um ore por si mesmo. Tanto que aqui, ó, 1 Reis, capítulo 9, que nós lemos ontem, assim que o rei Salomão terminou de construir a casa de Jeová, a casa dele mesmo, do rei Salomão, e tudo que o rei Salomão queria fazer, né? Ele fez. O versículo 2: Jeová apareceu ao rei Salomão uma segunda vez. Quer dizer, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é o único que tem que ser adorado. Vocês têm que ensinar a congregação de Deus a orar. Ele não pede, tanto que quando ele fez a casa de Deus, o nome de Deus, a casa de Deus é aonde? Lá no versículo 12 do capítulo 9 de 1 Reis, nas densas nuvens no céu, ele fez uma casa com o nome de Deus, igual o templo de cimento que vocês fazem aí, que a congregação, a igreja de Deus somos nós, os seres humanos, vão. Aí ele falou assim, toda vez que uma pessoa orar, dirigindo-se a essa casa no nome de Deus, porque Deus falou que ia santificar aquela casa, tanto que Deus entrou lá com as nuvens, ficou tudo cheio de, né, de nuvem lá dentro, o Espírito de Deus estava naquele lugar, mas Deus não mora ali. Toda vez que você orar e você olhar para essa casa, você se ajoelhar, aonde tiver em direção, pode estar longe, eu posso estar aqui em Morés, mas não sei qual direção que está a casa de Deus. Eu ajoelhar e orar em direção à casa que o rei Salomão construiu para Deus, Pai de Jesus, ele me daria. Se eu orasse de todo o meu coração, de toda a minha alma, ele me daria o que eu quisesse. Ele faria por mim, mesmo se eu estivesse muito longe. Então ele quis dizer que eu oro sozinha. Eu oro sozinha. Tanto que ele falou, vai em teu pai em secreto, ora, fecha a porta do seu quarto ainda, para ninguém entrar, para você ficar sozinho comigo. Ora em teu pai secreto que ele te recompensará. E você fica aí procurando, igual eu no passado, profeta para orar por você. Sendo que na Bíblia não diz isso. Não diz que você tem que procurar pastor, procurar o profeta para que ele ore por você. Entendeu? Vamos agora continuar? Vamos continuar aí.
Pode orar sozinho, tá? Porque Deus está te escutando. Nós estamos então em 1 Reis capítulo 10. Vamos aqui recapitular em 1 Reis capítulo 9. 1 Reis capítulo 9. Reis é Antigo Testamento, tá bom? 1 Reis capítulo 9, nós terminamos aqui, versículo 24. A filha de Faraó subiu da cidade do rei Davi, ungido de Deus, para a sua casa, que o rei Salomão, filho do rei Davi, havia construído para a sua esposa, que era filha do rei do Egito, o Faraó. Depois, o rei Salomão construiu o aterro. Versículo 25. 3 vezes por ano, o rei Salomão oferecia sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum no altar que tinha construído para Deus, Pai de Jesus. O rei Salomão também fazia fumaça sacrificial no altar que ficava perante Deus, Pai de Jesus. Assim, o rei Salomão terminou a casa de Deus. Versículo 26. O rei Salomão fez também uma frota de navios, ele já tinha feito navio, em um lugar chamado Ezion-Geber, que fica junto a um lugar chamado Elote, à beira do Mar Vermelho, na terra de Edom. Versículo 27. Com a frota de navios que o rei Salomão fez, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, Irão, que era o rei de Tiro, enviou os servos dele, que eram já marinheiros, experientes, para trabalhar com os servos do rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, para ensinar os servos do rei Salomão a como é que guia aí, né? Para guiar os navios. Versículo 28. Eles foram a um lugar chamado Ofir, os servos do rei Salomão, e trouxeram de lá 420 talentos de ouro, e os levaram os talentos de ouro ao rei Salomão. Capítulo 10, versículo 1. A rainha de Sabá. Agora nós estamos na rainha de Sabá, gente. Ouviu falar da fama que o rei Salomão havia alcançado por causa do nome de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos, Pai de Jesus. Por isso a rainha de Sabá foi pôr à prova o rei Salomão com perguntas. A rainha de Sabá foi até o rei Salomão para fazer perguntas, para pôr à prova a sabedoria do rei Salomão que Deus tinha dado para ele. Foram perguntas difíceis, tá? Porque ela ficou sabendo que ele era um homem com muita sabedoria, que Deus tinha dado muita sabedoria para ele. Então, ela falou assim, eu vou fazer muitas perguntas difíceis. A rainha de Sabá falou. Versículo 2. A rainha de Sabá chegou a Jerusalém, onde morava o rei Salomão, com uma comitiva. Muitas pessoas foram com ela. Impressionante a comitiva da rainha de Sabá. Mas também era a rainha de Sabá, né, gente? Ela foi com muitas pessoas, com camelos, ela levou camelos, os camelos carregava óleo de bálsamo. A rainha de Sabá levou uma grande quantidade de ouro lá para Jerusalém, onde o rei Salomão morava. Ela levou muitas pedras preciosas. A rainha de Sabá se apresentou ao rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, e falou com o rei Salomão a respeito de tudo que tinha no coração dela, da rainha de Sabá. Versículo 3. O rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, respondeu a todas as perguntas da rainha de Sabá. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei Salomão explicar à rainha de Sabá. Lembra que ele pediu sabedoria para Deus? Deus deu muita sabedoria para ele. Versículo 4. Quando a rainha de Sabá viu
toda a sabedoria do rei Salomão, a casa, e também viu a casa que o rei Salomão tinha construído, versículo 5. Também viu o alimento da mesa do rei Salomão, a ordem em que se sentavam os seus oficiais. Os oficiais de quem? Do rei Salomão? O serviço dos que serviam à mesa do rei Salomão e a roupa daqueles que serviam o rei Salomão. Viu os copeiros do rei Salomão, viu os sacrifícios queimados que o rei Salomão oferecia na casa de Deus, Pai de Jesus. A rainha de Sabá ficou assim, sem fala. Ficou assim, meu Deus, é verdade. Esse rei Salomão tem muita sabedoria mesmo. Nossa, tudo dele é muito em ordem, muito bem feito. Só pode ser Deus mesmo que deu isso para ele, o Deus dele, né? Versículo 6. Então a rainha de Sabá disse ao rei Salomão: Rei Salomão, eu, rainha de Sabá, tudo o que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade mesmo, rei Salomão. Versículo 7. Mas, só acreditei no que eu ouvi depois de vir até aqui em Jerusalém e ver com os meus próprios olhos. E, na verdade, não me contaram nem a metade do que o rei Salomão é capaz de fazer. O Senhor, rei Salomão, superou em muito o que eu ouvi dizer do Senhor, tanto em sabedoria como em prosperidade. O Senhor está muito rico. Versículo 8. Felizes são os seus homens, felizes são os seus servos que estão sempre diante do Senhor Rei Salomão, escutando a sua sabedoria que Deus, o seu Deus, Pai de Jesus, te deu. Versículo 9. Que Jeová, que Javé, que Deus dos exércitos, que o Pai de Jesus, que é o seu Deus, seja louvado. Aquele que se agradou do Senhor Rei Salomão, pondo o rei Salomão no trono para reinar sobre Israel, por causa do amor eterno de Jeová, de Javé, de Deus exércitos, pelo povo de Israel. Deus, Pai de Jesus, designou o Senhor Rei Salomão para governar com justiça o povo dele e retidão, que é o povo de Israel. Versículo 10. Então, a rainha de Sabá deu ao rei Salomão 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo, que era muito caro na época, e deu também pedras preciosas para o rei Salomão. Nunca mais se trouxe uma quantidade de óleo de bálsamo tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Versículo 11. A frota de navios de Irão, rei de Tiro, que transportava ouro do lugar chamado Ofir, também trouxe de Ofir, que é um lugar, uma quantidade muito grande de madeira de sândalo, bem como pedras preciosas. Versículo 12. Com a madeira de sândalo, será que existe madeira de sândalo ainda? Bem como pedras preciosas, versículo 12. Com a madeira de sândalo, o rei Salomão fez peças de apoio para a casa de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, e para a sua própria casa, a casa do rei, que na verdade, quando o outro rei viesse, ia morar na casa do rei, que é assim, né? Quando a rainha lá, Rainha Elizabeth, ela não morreu? Aí o filho dela não ficou naquele palácio? Aí depois, quando o filho dela morrer, vai vir outro rei? Aí vai ficar naquele palácio? É assim, é desse jeito. Versículo 12. Com a madeira de sandro, o rei Salomão fez peças de apoio para a casa de Jeová, de Javé, de Deus Exércitos, do Pai de Jesus e para a casa do rei. Que na verdade não foi ele que fez, foi outra pessoa. É igual eu falar que eu estou assando frango e quem está assando frango é o fogão, não sou eu. Eu dou todo o crédito para o fogão, o forno do fogão, né? Vamos aí. Bem como construiu harpas, construiu instrumentos de cordas para os cantores,
Nunca mais se trouxe e nem se viu madeira de sândalo como aquela até hoje. Até hoje. Até hoje. Hoje não, hoje que eu estou conversando com você não. Até aquela vez quando foi escrita aqui a Bíblia. Versículo 13. O rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, também deu à rainha de Sabá tudo o que a rainha de Sabá desejava e tudo que a rainha de Sabá pediu. Nós mulheres sempre pedimos, né? Além das coisas que o rei Salomão deu à rainha de Sabá, segundo a generosidade da rainha de Sabá. Depois a rainha de Sabá partiu e voltou para a terra dela, com os servos dela. Versículo 14. O peso do ouro que o rei Salomão recebia por ano era de 666 talentos, 666, são 36. Algumas pessoas falam desse 666, não é muito bom não, mas eu não sei porque aqui na Bíblia tem, está escrito aqui no capítulo 10, no versículo 14, capítulo 10, primeiro a Reis, versículo 14, versículo 14, versículo 14, primeiro a Reis, capítulo 10. Versículo 16. O rei Salomão fez 200 escudos grandes. Foi ele que fez? Não, ele mandou fazer. Esse é um modo de falar. É igual falar que eu coloquei a batata na airfry, que eu estou assando a batata. Na verdade, quem está assando a batata é a airfry, não sou eu. É modo de falar. Versículo 16. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de liga de ouro. Ele não tinha, acho que ele não fazia não. Eram os empregados dele. Cada escudo tinha 600 ciclos de ouro. Versículo 17. Versículo 17. Versículo 16. O rei Salomão fez, eu acho que foi os empregados dele que fez, 200 escudos grandes de liga de ouro. Cada escudo tinha 600 ciclos de ouro. Isso eu comi demais, gente. Já tendo ouro, já é caro. 17.300 escudos pequenos de liga de ouro. Cada escudo pequeno tinha 3 minas de ouro. Então o rei Salomão colocou os escudos na casa da floresta do Líbano. Versículo 18. O rei Salomão também fez um grande trono de uma madeira de marfim. A marfim é caro, gente. Eu acho que esse marfim, eu acho que é negócio de elefante. Não sei, eu já vi sobre marfim. E o revestimento, e revestiu o marfim de ouro refinado. Versículo 19. Havia 6 degraus até o trono, e sobre o trono havia uma cobertura arredondada. O assento tinha 2 braços e ao lado de cada braço havia uma estátua de leão. Viu, gente, que estátua não é pecado? Não é. Tá aqui na Bíblia, gente. Primeiro a Reis, versículo 19. Em vários momentos fala de estátua aí. Versículo 20. E nos 6 degraus havia 12 estátuas de leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual ao do rei Salomão. Versículo 21. Todas as taças do rei Salomão eram todas de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puríssimo. Não havia nada de prata. Nos dias do rei Salomão, não se dava nenhum valor à prata. Viu? Prata, na época do rei Salomão, não valia nada. Versículo 22. Pois o rei Salomão tinha uma frota de navios de Tarsis. Tarsis é um lugar que navegava junto com a frota de Irão, rei de Tiro, e uma vez a cada 3 anos, a frota de navios de Tarsis vinha carregada de ouro, de prata, de marfim, de macacos e de pavões. Ó, tinha pavões. Versículo 23. Assim, o rei Salomão era mais rico e mais sábio do que todos os outros reis da terra. Versículo 24. E pessoas de toda a terra queriam uma audiência, conversar
com o rei Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus, Pai de Jesus, lhe tinha colocado no coração, porque foi a pedido do rei Salomão que ele desse sabedoria para ele. Versículo 25. Todas as pessoas lhe traziam presentes para o rei Salomão, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas, óleo de bálsamo, cavalos, mulas. Isso acontecia ano após ano. Versículo 26. E o rei Salomão ajuntou cada vez mais carros de guerra e cavalos. O rei Salomão tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, e os mantia nas cidades dos carros de guerra em Jerusalém. Porque tinha uma cidade só para deixar os carros e os cavalos, porque era tantos que tinha que ter uma cidade só para os carros e para os cavalos de guerra perante e tinha um pouquinho também em Jerusalém, porque não dava tudo lá, tinha um pouquinho perto do rei Salomão. Versículo 27. O rei Salomão tornou a prata tão comum que não tinha nem. Ninguém dava nada pela prata. Em Jerusalém, como as pedras. A prata não tinha valor naquela época que o rei Salomão, em versículo 27, do capítulo 10 de 1 Reis, a prata não tinha valor, era como se fosse pedra assim qualquer no chão que não vale nada. E tornou a madeira de cedro tão comum como os sicômoros da Cefelá. Não sei o que é isso não. Não dá nem para olhar, porque o outro celular tá lá dentro. Sicômoros, S-I-C-O, Cômoros da Cefelá. Versículo 28. Os cavalos do rei Salomão eram importados do Egito. Ontem eu vi no Instagram, a moça viajou daqui da minha cidade, aí ela mostrou um cavalo egípcio. Versículo 28. Os cavalos do rei Salomão eram importados do Egito. O grupo dos mercadores do rei Salomão comprava manadas de cavalos por um preço estabelecido lá no Egito. Versículo 29. Cada carro de guerra importado do Egito custava 600 peças de prata, mas a prata não valia nada. E um cavalo custava 150 peças de prata, mas lá em Jerusalém a prata não valia nada. E eles os exportavam para todos os reinos dos hititas e para os reis da Síria mesmo, da Síria, gente, que está aí envolvida nessa guerra aí. Agora eu entendi, porque no Egito, lá em Jerusalém, a prata, no versículo 27, era como se ela não tinha valor, era como se fosse uma pedra comum. Mas lá no Egito, a prata valia. Rei Salomão era muito esperto, né? Muito esperto. Ele desvalorizava a prata em Jerusalém e sabia que no Egito a prata era valorizada. Ele comprava os cavalos dele egípcios todos lá e carros também lá no Egito com a prata que era desvalorizada em Jerusalém e era valorizada no Egito, porque o Egito, gente, cultua outros deuses, não é o pai de Jesus que eles cultuam, tá bom? Gente, o rei Salomão realmente era muito sábio. Desvalorizar uma moeda do país dele, sabendo que é valorizado a moeda, essa moeda desvalorizada no país dele, é valorizada no outro país, no Egito. É, eu desvalorizo uma coisa no meu país, todo mundo joga fora, ninguém quer saber dele, porque ali dentro do meu país não vai render nada. Mas aí quando eu saio fora, aquela a prata é valorizada no Egito, aí ela custa bastante dinheiro lá. Então eu pego o que os outros jogou fora, que os outros não querem, e vou para o Egito comprar. Uhum, tá bom. É, é.
Agora, o que que eu vou pensar que eu posso desvalorizar aqui? Igual, por exemplo, gente, aqui na nossa cidade, é em Minas Gerais, né, que eu moro, tem muito pé de manga. Aqui, ó, tá vendo ali, ó? É mangueira, ó, no meio da rua, tá vendo? Muita manga. Na sua cidade tem muita manga assim também? Aqui tem muita manga, tá até dando manga, no tempo nem é de manga, mas tá dando manga. No Espírito Santo não dá tanta manga assim, não sei por quê. Acho que é porque a cidade é grande, eles não fica plantando pé de manga na casa deles, nos apartamentos, não tem pé de manga. Aí, eu sei, eu sei que eu fui lá e a manga era cara. E tem gente que vem do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, cidade grande, e vem aqui em Morés para comprar manga quando vem aqui de férias. Tem até um cara que mora aqui na minha rua, que o irmão dele mora no Rio de Janeiro. Aí toda vez que é época de manga, ele fala assim: Luciana, na casa da sua mãe tem manga? Que a mãe mora comigo, mas ela tem uma casa dela que tem um lote que tem vários tipos de pé de manga diferentes. É manga rosa, manga coquinha, manga espada, porque são mangas de sabores diferentes. E aí ele fala assim: não, porque eu quero juntar para o meu irmão que mora no Rio de Janeiro, porque lá a manga é cara. Entendeu? Sabedoria, sabedoria, amor.